hoje nós vamos falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Né? Quando eu estava estudando essa lição, eu pensei, como o Espírito Santo é maravilhoso. Né? Porque as lições que vieram uma após outra, né, todas elas já entonaram para ter um discipulado. Né? E essa palavra aqui só entende realmente quem já está nesse caminho. Né? Não acaba sendo uma palavra que eu possa dar para uma pessoa que ainda está no nível 1, que ela ainda não vai entender, porque ainda não tem o tanto de conhecimento que a gente aqui já teve da Bíblia. Né? Ainda podemos ter muito mais. Então, como o texto de inspiração foi João 15:8, né? João 8:31 e João 13:35, que o próprio Jesus ele fala, né, que um discípulo verdadeiro, né, se bem que não existe discípulo falso, né, porque é o que a gente vai ver a diferença aqui, o que é ser um discípulo e o que é ser um seguidor. Né? Então ele mesmo fala que um discípulo é aquele que dá muitos frutos, um discípulo é aquele que permanece na palavra, né? Um verdadeiro discípulo é aquele que ama uns aos outros. Aí ele fala, assim sereis meus discípulos, assim vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Então é aquele que dá bom fruto, permanece na palavra, né, e ama uns aos outros, fora outras referências, né, que a gente tem entre todo o Evangelho e o Novo Testamento. Então aqui na linguagem, né, do nosso dicionário, né, brasileiro, vamos dar sequência aqui na apostila, diz assim, ó, o significado da palavra discípulo. 1. Quem estuda, aluno. 2. Aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. 3. Aluno, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Epígono, né? Epígono, então, é o sinônimo, né? Que é aquele que dá continuidade ao trabalho do seu mestre. 4. Seguidor devotado das ideias, conselho ou exemplo de outro. 5. Seguidor convicto de uma ideia, uma virtude, um ideal, etc. Um discípulo é alguém que ama a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o seu coração, alma e mente, e tenta se tornar mais e mais como Ele, por meio da fé e da obediência. Então aqui a gente viu vários sinônimos, né? E qual que é o significado da palavra discípulo, né? Que é aquele que dá continuidade, que é aquele que dá o prosseguimento, que é aquele que anda ao lado, que é aquele que ouve e pratica, é aquele que ouve e dá sequência àquilo que foi ensinado, né? E 2, 3 exemplos aqui falou que é aquele que estuda, né? É aluno. Então, o discípulo, para começar, é aquele que está disposto a aprender, né? Por mais que a gente possa estar no patamar que for, né? A gente já poder ser aí um presbítero, um diácono, um pastor, um apóstolo, um querubim, mas está disposto a sempre aprender, né? Tanto com grandes como pequenas coisas, né? Muitas das vezes tem muitas pessoas que já estão num patamar elevado e às vezes não quer sentar para ouvir uma pregação de uma pessoa que está começando, né? Ou ouvir uma aula como essa, né? Às vezes, vamos supor que aqui na igreja entre as pessoas que já são até pastor, né? Mas de repente se está vindo de um outro ministério, porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa está para se resolver interiormente na pessoa, né? Alguns quesitos aí precisa como que eu vou dizer, remediando, né? Precisa estar colocando no lugar. Então, por um tempo, essa pessoa precisa sim estar sujeita às regras, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente chama de doutrina da igreja, para poder exercer o pastoreado novamente, né? Porque se ela já saiu, ela não está sendo transferida, né? Aqui não é uma filial ainda que, vai lá e cuida daquela igreja. Não, de repente, aqui igual no nosso caso, se vir pessoas de outro ministério, né, vai precisar passar por alguns processos, às vezes não aula por aula, né? Mas uma ou outra vai precisar estar vindo até mesmo para recomeçar a falar a nossa linguagem, falar a linguagem bíblica, né? Para a gente alcançar o alvo e a visão que o Senhor tem colocado na vida, no coração do nosso pastor, né? Porque como eu já dei alguns exemplos aqui, as igrejas é como se fosse várias casas, né? De repente a pessoa tem aí 20 filhos, aí eles crescem,
cada um tem suas casas, e acaba que assim, tudo são filhos do mesmo pai, mas acaba que cada casa tendo certas regras. Então, cada regra é adequada para aquele lugar devido ao comportamento das pessoas daquele lugar, né? Como a gente vê, de repente, algumas denominações que eram, não sei se ainda hoje ainda é, que era proibido de ter televisão. Então, talvez naquela época estava tendo algum problema em relação à televisão, então o pastor por si decidiu, ó, quem estiver vendo televisão a partir de hoje está pecando, né? De repente hoje talvez seria a rede social, o celular, se o pastor colocar para a igreja, ó, é proibido, né? Não é mais para usar rede social, é do cão. A gente vai precisar acatar, porque aquele pastor que está me conduzindo ao caminho dos céus, ele sabe que é melhor para mim. Então, se eu estou naquela casa que tem aquela determinada regra, de alguma forma aquilo vai ser bom para mim também, né? Como qualquer casa, igual aqui. A gente tem várias, né? Os únicos que moram junto aqui é Fernanda e Antônia, né? E nós 4. Mas para cada casa aqui vai ter uma regra, vai ter uma rotina, né? Vai ter coisas para fazer. Então, aquilo que é bom para Antônia e para Fernanda, às vezes não é para mim. Aquilo que é bom para mim, às vezes não vai ser bom para elas. Mas se eu for morar com elas, eu tenho que me adequar à rotina delas, as regras da casa, né? Então, e de repente, vamos supor, igual eu tenho vamos se dizer que eu tenho um horário para dormir. Aí lá, de repente, vai dormir 3, 4 horas da manhã. Com o tempo eu vou ter que me adequar a isso, porque não adianta eu querer arrumar briga e falar, gente, olha, 11 horas eu tenho que estar dormindo. Elas vão querer me bater e vão me expulsar da congregação, vão me expulsar da casa. Falar, não, aqui a gente dorme 4 horas, porque é essa hora que a gente está ativa, porque a gente acorda tarde, então não adianta a gente querer dormir cedo. Então, quer dizer, vai gerar confusão, né? Ou a gente vai para um lugar que a gente se adapta um pouco melhor com aquelas regras, né? Ou se adequa àquela e vai viver ali e não vai ser infeliz ou vai deixar de ir para o céu por causa daquilo. Amém? Então, agora vamos ver o significado da palavra seguidor. É que ou aquele que segue, continuador, integrante ou simpatizante de um partido, partidário, sectário. 2, que ou aquele que segue, perseguidor, espião. Então, um seguidor, você vê que ele já tem até 2 conotações, né? Que é aquele que está seguindo porque é simpatizante. Ah, eu gosto do pastor, eu gosto da igreja, o pessoal lá é legal. Ah, Jesus é bom, né? Porque se sente à vontade no lugar, né? Então ele segue, né? Mas aí tem a parte 2, né? Como falou aqui, que é aquele que segue, mas às vezes está mais como um perseguidor, um espião, no sentido de só para ver o que acontece naquele lugar, né? De repente a pessoa segue no intuito, que às vezes nem ela percebe, né? Igual tem pessoas que eu vejo que seguem determinadas páginas do Face, né? Que não é exatamente aqui, tá, gente? O Carlos falou, mãe, você deixa as coisas no ar, fica todo mundo curioso. Ai, porque tem alguém aqui que é assim, alguém... Eu falei, não, porque eu realmente lembrei da pessoa, não tinha como eu não ficar falando assim. Mas o que vem na mente agora é isso. Eu já percebi que tem pessoas que seguem determinados pastores, apóstolos e outras igrejas, tipo assim, fica só curiando o que acontece lá. Não, porque fulano caiu em adultério. Não, porque fulano fechou a igreja. Porque fulano não sei o quê. Então ele é um seguidor, né? Ele ainda é amigo, né? Ainda segue aquela pessoa na rede social, mas como espião. Só para ver o que acontece de ruim, principalmente, né? Ou aquilo de bom também. Falou, olha, teve um congresso, olha lá, teve uma conferência, olha lá, tal, as pessoas que já foram ungidas, né? E tal, enfim. Então, o seguidor, né, ele é aquele que só acompanha, né? Ele é um simpatizante ou, muitas das vezes, é mais um espião. Amém? Aí, agora aqui a gente vai entrar numa tabela, né, que é algo que, como eu costumo dizer todas as aulas, para a gente tomar para si, né? Eu leio aqui, eu vou falar aquilo que eu fui ministrada, né? E o que eu estou sendo ministrada, né? A primeira vez que eu leio essa lição, né? Por isso que eu decidi de compartilhar com a igreja. Eu até falei para o pastor ontem, isso aqui foi até uma palavra de discipulado que a gente teve no outro ministério. E eu fiz algumas, né? Complementei com algumas coisas aqui para trazer para a igreja. Então, a pergunta é, e eu quem sou?
seguidor ou discípulo. Então aqui a gente vai ver duas colunas, a coluna do seguidor e a coluna do discípulo. E eu quero que você pegue aí a sua, pode ser a caneta mesmo, porque a apostila é sua, é porque a minha que eu marquei a lápis, né? Mas aí você vai marcando um xizinho naquilo que você acaba se enquadrando nesse momento. E não aquilo que você quer ser. Porque aí de repente eu vou explicar, vou dar os exemplos e fala, nossa, então eu quero ser discípulo. Não, então eu quero ser seguidor. Não é aquilo que você quer ser, mas aquilo que você está sendo nesse momento. Né? E às vezes você acha que até tá certo, até tá legal, mas muitas das vezes não é o que Deus quer exatamente para ti. Né? Então você vai marcando um xizinho aí para no final vou dar outra coordenada para você. Então o seguidor, número 1, ele quer os pães e peixe. Aí você vai para da frente, né? A gente vai ler de assim, tá? Aqui, o seguidor quer os pães e peixe. O discípulo é pescador, tá? Então, uma da frente da outra. Né? Na sequência aqui do 1, 2, 3, não. Depois. Então, voltando. O seguidor, ele quer os pães e peixe. O discípulo, ele é um pescador. Então, a gente vê em alguma das passagens, em João mesmo, Jesus ele falando, né? Vocês não estão comigo porque estão vendo os sinais do reino dos céus, e sim por causa do pão que vos saciaste. Ó, falei diferente. Olha, já falei. falei quase certo agora. Né? Mas o pão que tem saciado vocês, fica mais fácil falar, né? Com mais palavras no meio. Então, em alguns casos, Jesus ele mesmo falou, vocês não estão comigo porque vocês querem ser meus discípulos, e sim por causa dos milagres do pão e do peixe, porque aqui está tudo bem, está tudo maravilhoso. E quando ele vira lá em Mateus 4, né? Se você quiser marcar a referência aí para depois você ler, que foi coisas que eu fui lembrando e só marquei a lápis, aqui não marquei na apostila. Um discípulo é um pescador. Quando ele vira lá para os meninos que estavam pescando, né? E um deles era Pedro. Que ele fala assim, ó, vem, né? Que eu farei de vocês pescador de homens. Então um discípulo é aquele que não só quer um milagre, só quer o pão, só quer o peixe. Senhor, olha para mim. Senhor, me visita. Senhor, vem na minha casa, entra na minha casa. Como eu falo, não que a gente não vá pedir essas coisas, mas em prol do quê? De ser um pescador. Senhor, eu preciso estar cheio de ti para ganhar mais para ti. Né? Eu preciso pescar homens, né? Preciso pescar vidas. O seguidor, número 2, ele luta por crescimento. O discípulo, ele luta por reproduzir. Quem pode me dar um exemplo sobre o que seria reproduzir? Ou a diferença do crescimento e reprodução? Vamos lá, Fê. O que você entende como reprodução? Reprodução é quando você multiplica aquele conhecimento. Você está reproduzindo aquilo que você... Eu entendo assim, né? Por exemplo, você me passa algo, eu vou reproduzir multiplicando para mais pessoas. É isso? Muito bom. Lá em casa mesmo eu tenho uns bichinhos que chama kefir, né? Tipo aqueles... Igual o Yakult, né? Que tem os lactobacilos vivos, né? Eu ganhei de uma pastora lá um tal do kefir. E assim, ele é alimentado com leite. Então, ele não cresce, ele se reproduz. A ponto que eu já joguei muito kefir fora. Né? A diferença do crescimento para a reprodução é isso. Um bolo você faz, ele simplesmente cresce. Você vai cortando, uma hora ele acaba. O kefir não. O kefir você põe ele no leite, né? Ele consome aquele leite e ele se reproduz. Tem hora que, tipo assim, em uma semana eu jogo quase uma colher de kefir fora. E olha que eu ganhei um tiquinho assim. A senhora tem ainda? Tenho. Traz pra mim. Tem, volta e meia eu vou jogando um pouquinho fora. Porque assim, senão quanto mais eu ter, mais ele reproduz, mais leite eu vou ter que pôr na próxima remessa. Sim. Né? Porque eles sobrevivem da lactose. Então assim, se eu deixar ele naquele leite ali uma semana e não coisar, igual uma vez acabou acontecendo. Porque eu deixei lá, até apodrece. Porque eles morrem literalmente, porque eles realmente são seres vivos, né? É uma bactéria. Né? A bactéria em si, até do nosso corpo humano, ela se reproduz. Então, um seguidor, ele luta por crescimento. Ele quer crescer. Né? Um discípulo não, ele reproduz. Aquilo que ele aprende, ele já passa para frente. Aquilo que ele aprende, ele já compartilha. Aquilo que ele aprende, muitas das vezes, talvez seja um momento, né, de algumas pessoas guardar para na hora certa ela reproduzir aquilo, né? Ela passar para outras vidas, né? Dar continuidade, como a gente viu aqui no começo, dar continuidade àquilo que ela tem aprendido com os seus mestres. Amém?
3. O seguidor, ele se ganha. Um discípulo se faz. Né? Então a gente não encontra discípulo pronto. Seria muito bom se a gente fosse lá no Extra, né? Ou qualquer supermercado e falar, eu quero essa discípula, esse aqui, compre e leva para casa. Né? Não, o discípulo a gente faz, né? Por isso que a gente está aqui na escola bíblica, está culto após culto, vai ter o discipulado, né? Tem as reuniões, e, enfim, para formar discípulos, né? Como Jesus ele vira para os homens e fala assim, eu vou escolher vocês porque vocês já são pescadores de homens. Não, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Então ele ia formar eles ainda a ser discípulo. 4. O seguidor, ele gosta de afago. O discípulo, ele gosta de serviço e do sacrifício. Então, o seguidor é aquele que você sempre tem que estar mandando mensagem, como é que você está, tem que estar ali, paparicando, o afago, né? Tem que estar sempre perto. E já o discípulo não que um discípulo não goste disso, de uma atenção, de uma mensagem, de alguém estar interessado em como ele está, né? Isso faz parte, né? Aqui não existe homem e mulher maravilha. Mas ele não fica se baseando só nisso. Eu não vou no discipulado porque a pastora nem me mandou mensagem. Eu não vou na reunião porque ninguém me convidou. Eu não vou fazer isso porque eu não estou sabendo. Né? Não, um discípulo, ele gosta de serviço e do sacrifício. Então, gente, vocês vão marcando um xizinho aí na situação ainda que você se encontra, né? Como eu disse, isso aqui é uma palavra já caminhando para um discipulado, é uma palavra para o discipulado, então muita coisa aqui que talvez eu vá falar, que você não vai gostar ou não vai entender, ou às vezes nem concordar, né? Mas no decorrer da lição aqui, vocês vão falar, não, realmente, para eu ser discípula, eu preciso me enquadrar nessa coluna aqui, né? Porque eu vou estar agradando ao mestre, é muito melhor para si, né? Porque a gente vai ver aqui um seguidor, ele passa por muitas coisas e eu vejo que acaba sofrendo com determinadas situações aqui, igual gosta de afago, aí então tipo assim, a pessoa sofre, tipo, ninguém me manda mensagem, ninguém me liga, ninguém não sei o que, ninguém me cumprimenta, porque deu mais atenção para fulano do que para mim, ela acaba, né, sofrendo, não fica. Né? E não que a gente vai criar uma blindagem também, tipo, o meu negócio é eu e Deus, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso ser paparicada, de mimo. Também a gente não vai criar esse tipo de blindagem, porque senão a gente acaba passando isso para outras pessoas também. Se a gente é um discípulo, a gente é um reprodutor, a gente vai reproduzir discípulos e, consequentemente, elas vão ser igual a gente. Né? Então, vocês que estão aqui, querendo ou não, vocês vão ser um pouquinho parecida comigo. Tem hora que eu olho para ela em casa, eu falo, eita, Giselinha, calma aí, pisa no freio, né? Porque, querendo ou não, a gente tem convivência. Então, a gente acaba, como diz lá em Salmo 115, né? A gente vai se parecer com quem a gente serve. Então, lógico, todos nós aqui servimos a Deus, servimos a Cristo. Mas tem pessoas que representam Ele aqui nessa terra, que a gente convive, a gente passa o tempo junto, querendo ou não, uma coisa ou outra a gente vai ficar igual aquela pessoa assim, de preferência que seja coisas boas, né? Que eu vejo nela é isso, é coisa boa que ela tá reproduzindo, né? Que eu vejo, eu falo, Giselinha, né? Mas coisas boas, mas às vezes feito de uma outra maneira. Eu falo, calma, eu faço isso, mas não é bem assim, né? Vamos dar uma lapidada aí. Aí ela vai e se apruma, né? Então a gente reproduzir, né? Claro que na sequência de uma... em amor, né? Em companheirismo. Não, porque uma vez eu vi uma palavra do apóstolo René Terranova, ele falou assim, que o discurso que Estevão pregou, né, foi o mesmo que Pedro pregou. Pedro, quando pregou aquele discurso, ele ganhou 3.000 almas. Estevão deu o mesmo discurso e foi apedrejado.